E aí galerinha, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Hoje vamos ter início ao estudo da óptica. Iniciando aí mais uma playlist no nosso canal de física, trataremos da óptica. A óptica é a parte da física que estuda a luz, certo? Então, a óptica podemos resumir o estudo dela, estudo da luz. Agora, para que possamos compreender a óptica, precisamos entender o que é isso aqui, ó. O que é luz? Luz foi uma discussão gigante que existiu na física do que tratava-se esse ente da natureza, o que era a luz. O problema é, existiam duas vertentes. A vertente que tratava a luz como sendo uma partícula, ou seja, como sendo um corpúsculo. Corpúsculo é corpo pequenininho, né? Então, é chamada de teoria corpuscular da luz. Existia uma vertente que tratava a luz como sendo ondas. Quem foi que ganhou? Ninguém. Na física moderna, você tem a teoria dual da luz. A luz é, ao mesmo tempo, onda e partícula. Depende de como você estuda. Se você estudar a luz, se você fizer um experimento para comprovar que a luz é uma partícula, vai funcionar. Se você fizer um experimento para comprovar que a luz é uma onda, também vai funcionar, ok? Então, ninguém ganhou. A luz é, ao mesmo tempo, duas coisas. Ela é onda e ela é partícula. Em vista disso, a luz ela pode ser estudada de duas maneiras distintas, através da óptica geométrica e através da óptica física. Qual a diferença desses dois enfoques? Esse primeiro enfoque aqui, ó, trata apenas da trajetória da luz e usa a geometria para isso, né? Nós vamos ver, nessa primeira parte, trataremos da óptica geométrica, vamos ver que a geometria resolve praticamente tudo aqui na óptica geométrica. Já a óptica física estuda o quê? A natureza ondulatória. Ou seja, estuda a luz com base nos fenômenos ondulatórios, certo? Então a óptica ela é subdividida desse jeito aqui, ó, nesse formato. Lembrando, quando eu estudo luz e enquadro ela aqui como uma onda eletromagnética, ela pega todo esse espectrozinho que você pode enxergar aqui na figura. Mas, dentro do espectro eletromagnético que pega várias e várias frequências de ondas distintas, nós temos um pequeno pedaço, como você pode ver aqui, que é a luz visível, tá certo? Uma pequena fração desse espectro eletromagnético é classificado como luz visível. Então, nem todo tipo de luz o ser humano é capaz de observar. A luz visível é o que é visível ao olho humano, beleza? Agora, dentro dessa óptica geométrica, nós temos alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é com relação à propagação da luz. Propagação. Dentro da propagação da luz, nós vamos estudar os tipos de fonte com relação à direção de propagação. Então, com relação à propagação da luz, nós vamos ter que entender o que são os feixes de luz. Vamos representar os raios de luz por retas, como essas aqui. O que seria um feixe de luz? Um conjunto de dois ou mais raios de luz. Quando esses feixes de luz se encaminham para um único ponto, chamamos eles de feixes de luz convergente. Quando eles saem de um único ponto, nós chamamos de feixes de luz divergentes. E quando eles viajam de modo paralelo, ou seja, um ao lado do outro, assim, olha, na mesma direção, no mesmo sentido, nós dizemos que o feixe de luz é paralelo. Exemplo de feixes de luz paralelo. A luz emitida pelo Sol é um feixe de luz paralelo. Feixe de luz convergente. A luz, quando ela passa por uma lupa, por exemplo, ela fica convergente. Feixe de luz divergente.
a luz quando sai de um único ponto. Exemplo, quando ela sai de uma vela, quando ela sai de uma lâmpada, ela diverge daquele ponto emissor, beleza? Então aí nós temos os tipos de feixes de luz. Ainda temos algumas outras características com relação a fontes de luz. As fontes de luz, elas podem ser pontuais, ou pontiformes, ou extensas. O que seria uma fonte de luz pontual ou pontiforme? É aquela fonte de luz em forma de ponto. O que seria extensa? É uma fonte de luz que tem um tamanho considerável. Isso depende do referencial, tá certo? O Sol, por exemplo, para nós é uma fonte de luz extensa. Você consegue ver o tamanho do Sol, porque nós estamos relativamente próximos dele. Mas, se eu tivesse como ir para outra galáxia e olhasse o Sol dessa outra galáxia, eu viria apenas uma estrelinha, apenas um pontinho azul no céu. Então, ali seria uma fonte de luz pontual. Então, a fonte de luz ser extensa ou pontiforme vai depender do referencial que nós estamos adotando. Isso vai ser muito importante quando estivermos estudando a formação das sombras. Certinho? Daí tudo bem? Então, vamos lá, respire fundo. Vamos continuar aqui. Então, a próxima parte é a classificação quanto à composição da luz. Vamos colocar aqui composição da luz. Ela pode ser monocromática, ou pode ser policromática. Monocromática, uma cor. Policromática, duas ou mais cores. Exemplo, uma luz negra numa boate é uma luz monocromática. A luz do laser, vermelho, verde, roxo, é uma luz monocromática. Policromática, a luz do sol, tá? É uma luz policromática. A luz branca é uma luz policromática, tá certo? Então, essa é a diferenciação da luz em relação ao tipo de composição que você tem lá, certo? Ainda com relação à luz, nós vamos ter dois tipos de fenômenos que nós precisamos estudar, mas apenas em forma de apresentação. Depois vamos estudar, vamos aprofundar, né, isso, que é a reflexão e a refração. O que é reflexão da luz? Você pode ver aqui na figura, certo? A reflexão da luz é quando a luz atinge uma superfície, vem viajando em um meio, atinge uma superfície e retorna essa superfície. Atingiu a superfície, voltou para o mesmo meio, nós temos a reflexão. Já quando a luz passa de um meio para outro, nós temos a refração. Você pode ver aí na figura. O raio de luz vem viajando no meio 1, atinge uma superfície que está separando os dois meios e passa a se propagar no meio 2. Aí você tem a refração. Exemplo da reflexão. A luz, quando atinge um espelho, quando atinge uma parede, quando atinge o seu corpo, ela reflete, ela volta para o mesmo meio. Já quando a luz passa do ar para a água, aí você tem a refração, certo? Agora, dentro da reflexão da luz, nós temos dois tipos de reflexão. Essa aqui eu vou colocar aqui, que é importantíssimo. Você tem a reflexão regular, também conhecida como reflexão especular, né? Que é quando você tem uma superfície, certo? E os raios, quando emitidos de modo paralelo, ou seja, quando você manda um feixe paralelo de luz e ele atinge essa superfície e retorna para o meio aqui, ó, que é o princípio da reflexão, né?
que é refletir. A luz viaja no meio, atinge a superfície e volta para o mesmo meio. Quando os raios que incidem nessa superfície são paralelos e após a reflexão eles permanecem paralelos, dizemos que a reflexão ela é regular. Exemplo, quando você pega um espelho e reflete a luz do sol. A luz do sol é paralela, quando atinge o espelho, reflete paralela. Já o outro tipo de reflexão é chamado de reflexão difusa. O que é essa reflexão difusa? Quando você tem um feixe paralelo atingindo a superfície e após a reflexão, esses raios não continuam mais paralelos. Eles são refletidos dessa forma assim, ó, bagunçada, que a gente chama de difusa. Exemplo, quando a luz do sol atinge o seu corpo. Ela reflete difusamente. O que é que difere, o que é que produz esse efeito diferente aqui nos dois casos de reflexão? A superfície em si. Superfícies bem polidas, com poucas irregularidades, tem reflexão regular. Superfícies irregulares, muitas rusgas, elas refletem a luz de maneira difusa. Ainda bem que nós refletimos a luz do sol de maneira difusa, porque luz paralela o nosso olho não suporta. Nós sentimos dor quando um feixe de luz paralela atinge o nosso olho. Se nós refletíssemos luz de modo paralelo, quando você estivesse no sol e alguém tentasse olhar para você, ele ia ficar assim, ó, fazendo careta, ia ser incômodo olhar para você por causa disso, certo? Beleza? Então, esses são os dois tipos de reflexão. Vamos aqui encaminhando aqui para o final da aula de hoje. Para encerrar essa primeira parte da óptica geométrica, né, essa primeira aula da nossa playlist aí sobre ótica, nós vamos tratar aqui dos tipos de meio de propagação. Quando eu classifico os meios de propagação da luz, eu tenho transparente, eu tenho meio translúcido, e tenho meio opaco. Então, o que seria o meio transparente? É o meio que permite a passagem total da luz, ou praticamente total da luz. Exemplo, o ar, um vidro transparente, deixa praticamente toda a luz atravessar de um meio para o outro, passar de um lado para o outro da sala, por exemplo. Isso é um meio transparente, que você pode ver aqui as figuras de exemplos. E o que seria um meio translúcido? Translúcido, ele deixa a luz passar, mas apenas de maneira parcial. Um exemplo, aquele vidrozinho do banheiro, tá? Do vitrô do banheiro. Você consegue, a claridade do sol, por exemplo, consegue entrar, mas você não consegue enxergar bem o que está do outro lado. Você consegue ver vultos, mas você não consegue identificar, porque aquele meio ali, ele é translúcido, deixa a luz passar, mas de maneira parcial. E o meio opaco não deixa a luz passar de forma alguma. Exemplo, uma parede, um quadro desse aqui é opaco. Você não consegue enxergar do outro lado, certo? Com isso encerramos essa primeira aula de óptica, onde tratamos dos fundamentos da óptica geométrica. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, mandar as dúvidas aí. Segue lá no Instagram para lá você vai ter vários mapas mentais, várias dicas e até a próxima.